O crime do 329, muito comum nas nossas provas, crime de resistência. Vejam bem, entendam. Sujeito ativo, né, o autor do crime, é aquele que se opõe, aquele que vai colocar um obstáculo justamente para que ele não permita que o ato legal determinado por um funcionário público competente se realize. Como que esse sujeito ativo ele se contrapõe à determinação do funcionário público para que o ato se realize? Ele se contrapõe utilizando de violência física ou ameaça, não grave ameaça. Ameaça no sentido de intimidação. Perfeito? Então ele usa como meio para se contrapor, né, ao ato legal determinado pelo funcionário público de violência física ou de ameaça, intimidação. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o próprio funcionário público, né, que vai se contrapor a ordens, né, que estejam na esfera de atribuição do funcionário público que dá aquela ordem em nome do Estado. Sujeito passivo é o Estado que sofre a ação, né? E, secundariamente, o agente estatal que fala em nome do Estado. O funcionário público é aquele que representa o Estado, né? E, além disso, pode estar como vítima secundária um terceiro que vai auxiliar o funcionário público a fazer cumprir um determinado ato legal, tá? Sofrendo, nesse caso, violência ou ameaça, não grave ameaça. Se o funcionário público quiser concretizar um ato ilegítimo, então vamos supor que a ordem dada para que aquele particular praticasse um ato que é ilegítimo, não está na esfera, por exemplo, de competência daquele funcionário público dar a ordem, tá certo? Se o particular, nesse caso, resistir, não cumprir, inclusive utilizando de violência ou ameaça, isso não é crime de resistência. Por quê? Porque o funcionário público não é competente para aquela ordem, então o particular estará exercendo o seu direito, né, de exercício regular do direito ou da própria legítima defesa se houver agressão. Ainda na questão de resistência, como exemplo, o autor vai se opor, né, com violência física à execução de um ato legal determinado por um policial militar. E em decorrência dessa violência utilizada, ele acaba acarretando uma lesão corporal no policial. Vai responder por 2 crimes, pela resistência e pelo fato gerado que foi a lesão. Ok? Vamos lá. O crime de resistência, e isso também é importante, ele vai absorver o crime de desobediência, ameaça, desacato. Por quê? Porque é um crime mais grave. Perfeito? Então ele absorve os delitos porque são entendidos esses delitos como delitos meio. Perfeito? E como delito fim eu tenho o crime de resistência, ok? Então, esses delitos são praticados, logicamente, para a resistência absorvê-los, são praticados no mesmo contexto, no mesmo episódio, mas vão demonstrar, em última análise, a mesma intenção do agente, qual seja, não cumprir as ordens do agente estatal. Se o ato legal realmente não se realizar, então, olha só, na maioria das vezes, o que acontece? O agente se nega a cumprir, perfeito? Utiliza da violência, da ameaça, mas existe uma força em sentido contrário para que aquele ato se realize, ok? Mas, em alguns casos, esse ato legal pode não se realizar. E se o ato não se realizar, em decorrência da violência ou da ameaça utilizada pelo agente, vai existir a figura qualificada do crime. Então, o ato vai deixar de ser praticado por exclusiva oposição ativa desse agente. Porque, se for por conta também do funcionário, o funcionário tentou realizar, o agente se contrapôs, né, com ameaça e violência, o funcionário simplesmente se nega, recolhe
e não faz uma tentativa no sentido de que a ordem seja efetivamente cumprida. Então, se for por inépcia do funcionário, perfeito, eu não tenho a figura qualificada. Mas se realmente o autor, por conta da sua violência ou da sua ameaça praticada, o ato realmente deixa de ser realizado, aí eu estou diante da figura qualificada, sim. Crime de desobediência, muito comum também nos nossos concursos, né? Previsto no 330, é aquele autor que desobedece ordem legal de funcionário público. E desobedecer está no sentido de contrariar, mas vejam bem, aqui eu não tenho aqueles meios que foram utilizados na resistência. Eu não tenho aquele meio da violência, eu não tenho aquele meio da ameaça. Aqui é como se eu tivesse uma resistência passiva. O indivíduo não obedece, ele vai contrariar a ordem. E a ordem é legal do funcionário público, mas ele descumpre, pratica resistência passiva, né? Então a ordem dada, vejam bem, tem que ser de conhecimento direto de quem deve cumprir. Não tem ordem atravessada, a ordem é direta. Aquele funcionário público deu a ordem diretamente para, por exemplo, um indivíduo parar o veículo. Esse indivíduo não obedece à ordem e foge em alta velocidade. Está ali previsto, não é? Então, essa desobediência, esse não atender aquele comando legal. Ordem legal, meus amigos, é uma determinação, não é pedido, não é solicitação. E legal é aquela prevista em lei. Se a ordem não for prevista em lei, o particular não tem a obrigação de obedecê-la. Perfeito? Então tem que estar previsto em lei para ser legal. O sujeito ativo, o autor do crime, pode ser qualquer pessoa, inclusive o próprio funcionário público. Agora, vejam bem, se a ordem dada estiver correlacionada com relação ao funcionário público, estiver correlacionada com sua função, esse cidadão pode estar cometendo um crime de prevaricação. Se não estiver relacionado à sua função, aí é o crime de desobediência, se ele não atender aquele comando legal. Perfeito? Vamos lá. Existindo previsão, e isso aqui também é extremamente interessante, se eu tenho uma lei que faz a previsão de uma sanção administrativa ou civil, sem fazer qualquer ressalva sobre a possibilidade também daquele autor ser punido pelo crime de desobediência, eu não tenho crime de desobediência. Tá ok? Como exemplo, uma testemunha que é arrolada no processo civil, intimada, não comparece à audiência. A lei fala que ela pode ser coercitivamente conduzida. Então ela vai ser através da força conduzida coercitivamente para aquela audiência. Mas não pode ser processada pelo crime de desobediência. Por quê? Porque a lei já prevê esta sanção administrativa, a condução coercitiva. Não prevê o crime. Tá ok? Outro exemplo, motorista que recusa exibir a PM os documentos do veículo. O Código de Trânsito Brasileiro ele traz como sanção, né, várias sanções administrativas, mas não fala nada sobre o crime de desobediência. Então, neste caso, não ocorre crime de desobediência. Somente será aplicada a sanção administrativa. Vamos fazer uma distinção em relação à desobediência, vejam bem, e àquela contravenção penal relacionada à recusa de dados sobre a própria identidade ou qualificação, o artigo 68. Então, a doutrina majoritária, tá ok? Entende que o artigo 68 tem uma aplicação subsidiária, quer dizer, ela só é aplicada se não tiver outra norma que regulamenta isso. E por conta disso, dessa aplicação subsidiária, acaba que esse artigo 68 das contravenções penais ele não é aplicado, tá? Por quê? Porque quando o agente se recusa a fornecer dados sobre a qualificação, né, a identidade dele, profissão, onde ele mora,
ele afronta uma ordem dada por uma autoridade competente, legalmente competente. A ordem é legal. E quando ele atinge esses interesses da administração pública e contraria a ordem, ele cai no crime de desobediência, artigo 330.